Uma das mecânicas básicas de um jogo é a movimentação e controle de personagem, igual estamos vendo aqui do lado. Esse personagem que eu criei tem uma movimentação em terceira pessoa. E bem, pode parecer difícil fazer isso, mas olha só, na verdade é bem simples. E nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer exatamente essa composição dentro da Unity Engine. E se esse é seu primeiro contato com a Unity, dá uma olhada nesse vídeo aqui do card. Lá você vai ter uma visão geral sobre todo esse assunto. Mas tudo bem, eu já estou com um cenário criado aqui e para fazê-lo eu usei esse asset. Mas nosso foco é o personagem e para começar eu vou abrir aqui a Asset Store da Unity e vamos pesquisar por Fantasy RPG Human Melee. Eu vou descer aqui, é esse pacote gratuito, vamos clicar nele. Vou importá-lo no meu projeto, só clicar aqui no botão azul e confirmar, que vai ser aberto o Package Manager do nosso projeto. O processo aqui é bem simples, é só eu baixar o pacote, esperar alguns instantes e depois clicar em importar. Com isso, o pacote será importado no nosso projeto. Nesse pacote vem um personagem e um conjunto de animações de movimento também. Vou fechar aqui o Package Manager. Eu vou abrir essa pasta que acabou de ser importada no meu projeto. Vou aqui em Arte, Personagens, Estilizado. Vamos aqui em Humans. Vou na pasta de Prefabs. E vou pegar esse objeto e arrastar para o meu cenário. Desse jeito. Vejam que ele está todo rosa. Isso é normal. Esse pacote foi feito usando o pipeline integrado da Unity. E eu criei esse projeto no novo pipeline, o URP. Para arrumar isso, é só a gente converter os materiais para os shaders certos. Aqui na aba lateral, eu vou entrar na pasta de materiais. Vou selecionar todos esses. Agora vamos em Edit, Rendering, Materiais e converter para o pipeline URP. Vou aceitar aqui e vejam só, já foram convertidos alguns materiais. Falta só a armadura. Então vou clicar aqui nessa pasta de armaduras, vamos aqui em materiais e é o mesmo processo. Seleciono todos, apertando Ctrl A, vamos em Edit, Rendering, Materiais e converter. Pronto, já temos nosso personagem configurado para o pipeline URP. Vou selecionar ele aqui na hierarquia. Por padrão, ele já vem com o componente de Animator nele, com seu esqueleto já configurado. Esse componente é usado para controlar e animar o personagem. Vamos mexer nele daqui a pouco. Nosso fluxo vai ser o seguinte. Primeiro, vamos criar o script de movimento do personagem. Depois, vamos animar o personagem e, por fim, criar a câmera em terceira pessoa para ele. Então vamos lá. Eu vou aqui na minha aba de projeto, clicar na raiz dela, a pasta de Assets, e vamos criar uma nova pasta aqui dentro. Botão direito, Create Folder. Vamos chamar essa pasta de Scripts. Todos os meus scripts serão criados dentro dela. Vou clicar com o botão direito, Create C# Script. Eu vou chamar esse script de movimento jogador. Vou selecionar meu personagem novamente, aqui na hierarquia. Vou abrir minha aba de jogo e vamos posicionar nossa câmera de forma que visualize esse personagem melhor. Para ficar mais simples, vamos lá. Agora, antes da gente começar a mexer nesse script, eu vou selecionar o personagem novamente e agora vamos adicionar nele o componente de Character Controller. É só vir aqui e pesquisar Character Controller. Esse componente é utilizado para criar a movimentação do personagem na Unity. Ele nos dá uma maneira fácil de movimentar o personagem de uma forma bem simples, sem a necessidade de lidar com toda a complexidade de física que temos nos Rigid Bodies. Eu vou voltar aqui para minha aba de cena e vejam que aparece uma cápsula sobre o personagem. Essa cápsula que apareceu aqui serão as áreas de colisão do personagem. Eu vou mexer nesse campo de Center e Radius aqui
para colocar essa cápsula no centro do personagem. Agora eu vou pegar o script que a gente acabou de criar e arrastar para o inspetor do objeto. Com isso, esse script se torna um componente do nosso personagem. Feito isso, eu vou agora dar 2 cliques em cima do meu script, que vai ser aberto o Visual Studio, que é o editor padrão de códigos da Unity. Vamos começar a trabalhar no nosso script de movimento. Esse é o código base do script. Eu não vou entrar em detalhes aqui não. Se você quiser aprender programação C# e desenvolvimento de jogos mais a fundo, eu te convido a entrar na nossa comunidade. Lá você vai aprender tudo o que precisa sobre criação de jogos, pôr a mão na massa e ver tópicos bem legais, como monetização de jogos, otimização, publicação e várias outras coisas. O link está aqui na descrição. Mas vamos continuar aqui. O primeiro passo que eu preciso é de uma referência ao componente de Character Controller do personagem. Então aqui no topo eu vou criar uma nova variável, private, ela vai ser privada, do tipo Character Controller, e vou chamar essa variável de Controller. Ponto e vírgula no final da instrução. E ok, já temos a variável aqui. Agora, temos que ligar ela ao nosso componente. Como esse script está no mesmo objeto do componente, aqui no método de start, eu posso colocar assim: variável controller recebe getComponent character controller. O método getComponent vai procurar um componente desse tipo no objeto onde o script está, e ao encontrar, vai atribuir a nossa variável. Beleza. Agora, aqui no método de update, que é executado a cada frame do jogo, vamos fazer a leitura das entradas do usuário e a lógica de movimento. Primeiro, eu quero ver se o jogador está apertando as teclas para os lados, ou seja, as setas ou as teclas A e D. Então, eu vou criar uma nova variável aqui, do tipo float, chamada horizontal. Recebe input, que é a classe padrão da Unity para entradas de usuário, ponto getAxis. Coloque horizontal, ponto e vírgula. Esse comando faz a leitura das teclas laterais do teclado. Se a gente apertar para a direita, esse comando retorna o valor de 1. Se eu apertar para a esquerda, retorna -1. Se eu não apertar nenhuma dessas teclas, retorna 0. Para as teclas de ir para frente ou ir para trás, é bem parecido. Eu vou criar mais uma variável aqui, float vertical, recebe input.getAxis, só que agora eu quero ler o eixo da vertical, que são as setas para cima ou para baixo do teclado, ou também as teclas W e S. E com isso, já estamos analisando as entradas do usuário nessas teclas do teclado. Nosso próximo passo é mover o personagem de acordo com as entradas do jogador. Para fazer isso, vamos chamar aqui embaixo a variável controller, ponto, e ela possui várias propriedades e métodos, onde podemos usar para controlar o componente que anexamos ao nosso personagem. No meu caso, eu vou chamar o método move. Vejam que eu tenho que passar para ele um vector tree, que é um vetor com as direções do movimento que eu quero aplicar ao personagem. Então vamos lá. Só lembrando que um vector tree é basicamente um vetor de 3 direções, que representa os eixos x, y e z. Então antes de mexer aqui, eu vou fazer uma nova variável aqui em cima, vector tree, vou chamá-la de movimento, recebe new vector tree. No eixo x, eu vou passar a variável horizontal. No eixo y, eu não vou passar nenhum valor, então eu coloco 0. E no eixo z, que é o eixo de profundidade, eu coloco a nossa variável vertical. Ponto e vírgula e pronto. Agora aqui no método de move, eu coloco o nosso vetor movimento. Vou colocar aqui vezes time, ponto, delta time, para que esse movimento fique consistente em qualquer taxa de quadros. Como o método update é executado a cada frame, se o jogo roda 80 fps, esse método vai ser executado 80 vezes.
Se o jogo roda 40 FPS, o método é executado 40 vezes. Se a gente não coloca o time.deltaTime, o jogo em 80 FPS vai mover o personagem o dobro mais rápido do que um jogo a 40 FPS. E claro, não queremos isso. Por isso, usamos multiplicado por time.deltaTime, que é o intervalo em segundos da execução do último frame. E por fim, podemos controlar a velocidade do personagem também. É só multiplicar isso tudo por um valor de velocidade. No meu caso, eu vou colocar 5. Ponto e vírgula no final. Dessa forma, o personagem vai se mover a 5 metros por segundo. Mas veja bem, o Character Controller não lida com a gravidade automaticamente, igual objetos com Rigid Body. Dessa forma, a gente tem que fazer isso manualmente, o que é até bom, já que podemos personalizar isso da forma que a gente quiser. Uma maneira simples de fazer isso é simplesmente aqui no eixo Y, em vez de 0, colocar algum valor, por exemplo, menos 9,81. Que é o valor de gravidade que normalmente conhecemos. Mas claro, vocês podem pôr o valor que vocês quiserem. A gravidade, no final das contas, é uma força que puxa a gente para baixo. Então, assim já vai funcionar. Eu vou salvar esse script, aperto Ctrl S, vamos voltar a Unity. E como o script já está dentro do personagem, eu vou dar play aqui na minha cena e vamos ver o resultado disso. Vamos ver se nosso personagem já vai se mover. E olha só, pessoal, tá aí, nosso personagem já está se movendo. Porém, temos que corrigir um pequeno detalhe. Vejam que minha câmera está apontando nessa direção. Dessa forma, quando eu aperto para frente, o personagem deveria ir para lá. Porém, quando eu aperto para frente, ele está indo nessa direção, que é o eixo global de movimento. Temos que mexer no nosso código para que o personagem se mova na mesma direção da câmera. Eu vou pausar aqui minha cena, vamos voltar ao script e eu vou criar aqui no topo uma nova variável de referência à nossa câmera, já que vamos precisar acessá-la. Coloco aqui private, vai ser do tipo transform, eu só quero saber da posição e rotação dela, por isso do tipo transform. Vou chamar a variável de myCamera. Beleza. Agora aqui no método de start, eu posso colocar myCamera recebe camera.main.transform. Com isso, eu consigo uma referência à câmera principal da cena. E no método de update, eu posso colocar assim: movimento recebe myCamera. Vou chamar o método transformDirection. E eu passo o vetor que eu quero mudar. No caso, será o vetor de movimento. Aqui eu transformo o vetor do espaço local para o espaço global. De forma simples, o vetor que antes apontava sempre dessa forma, agora passa a definir as direções com base na nossa câmera de jogo. Isso é particularmente útil em jogos em terceira pessoa, onde você quer que o movimento do personagem seja relativo à posição e rotação da nossa câmera, garantindo que, por exemplo, ao pressionar para frente, o personagem sempre vá se mover em relação aonde a câmera esteja apontada. Mas agora eu vou zerar esse vetor aqui novamente, onde eu tinha posto o valor de gravidade, porque senão isso vai acabar causando problema nessa conversão aqui. E após a conversão, eu tenho que garantir que o eixo Y seja igual a 0, para garantir que eu não tenha nenhum valor residual nele depois dessa conversão. Certo, agora precisamos fazer a gravidade, já que a gente não está tratando ela mais. Eu posso colocar aqui controller.move. Isso mesmo, repetir o mesmo comando que eu tinha dado acima. Aqui estamos tratando do movimento do personagem. E aqui, nesse comando, vamos tratar da gravidade do personagem. Eu vou colocar aqui new vector 3. No eixo X não quero mexer. No eixo Y vou colocar menos 9,81. E no eixo Z também não quero mexer. Isso tudo vezes time.deltaTime. Pronto, com esse comando já conseguimos tratar a gravidade de uma forma simples. Bem, eu vou salvar esse script, Ctrl S, voltar a Unity e vamos lá. Vou apertar para frente
E olha aí. Agora, nosso movimento está de acordo com a câmera. Eu vou selecionar ela aqui novamente. Eu vou até arrastar ela para o lado. Vejam só, mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. E vou apertar para frente. E olha aí. O movimento está de acordo com a rotação da nossa câmera de jogo. Eu vou pausar aqui meu jogo. E agora eu vou implementar mais uma lógica nele. Eu quero que o personagem rotacione para o lado em que está se movendo, de forma que ele fique sempre de frente para a direção do movimento. Eu vou voltar aqui no meu script. E para fazer isso, aqui no final eu vou colocar transform.rotation recebe. No caso, eu quero definir um valor de rotação para o objeto. Para isso eu posso colocar quaternion.lookRotation e passo aqui nosso vetor movimento. Esse método vai retornar para mim a rotação do vetor que passamos dentro dele. No caso, a direção da variável movimento. Essa classe quaternion possui vários métodos de controle de rotação, mas eu não vou entrar em detalhes desse assunto agora. Só fazendo desse jeito já vai funcionar, porém a rotação ficará bem brusca, igual você está vendo aqui na tela. Para arrumar isso, vamos fazer uma suavização nessa rotação. E quando se trata de rotações na Unity, normalmente utilizamos essa classe mesmo, de quaternion. Nesse caso, eu vou recortar esse comando, Ctrl X, e vamos colocar aqui quaternion.slurp. E passo para ele transform.rotation, que é a minha rotação atual. E o segundo argumento, eu vou colar o comando que eu tinha copiado. Essa vai ser nossa rotação alvo. E por fim, eu vou colocar time.deltaTime vezes 10. Ponto e vírgula. O método quaternion.slurp recebe 3 argumentos. O primeiro, a rotação atual do objeto. Depois, a rotação final, que queremos chegar, que no nosso caso é esse valor que a gente tinha trabalhado. E por último, temos a razão de interpolação. De forma simples, coloquei aqui time.deltaTime vezes 10. O 10 é um multiplicador para a rotação acontecer mais rápido. Eu só quero fazer essa rotação se o jogador estiver apertando alguma tecla de movimento. Então, eu posso colocar aqui em cima, se movimento for diferente de vector3.0. Ou seja, se o movimento for diferente de 0, significa que o personagem está se movendo. Então, eu quero aplicar essa rotação. Caso contrário, não faço nada. E bem, pessoal, eu estou deixando aqui na descrição um link também para vocês baixarem esse script pronto que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, e junto dele vai vir um guia com explicações mais a fundo sobre tudo isso que a gente está vendo aqui. Então, não deixe de baixar e dar uma olhada nele. Eu vou salvar aqui, Ctrl S, voltar a Unity e já vamos dar play na nossa cena. Beleza, vou para frente, olha aí, já virou para trás. Vejam que agora o nosso personagem não está tendo uma rotação tão brusca igual antigamente. Com isso, o movimento está bem mais fluido e dinâmico. Eu vou selecionar o personagem agora e vamos trabalhar nesse componente de Animator. Por padrão, já vem configurado um controller para ele. Vejam só. Eu vou apagar ele aqui, só clicar e apertar Delete. E eu vou criar um novo controlador aqui no meu projeto. Botão direito, Create Animator Controller. Vou chamar de Jogador Controller. Agora eu vou selecionar o personagem novamente, pegar o jogador Controller e arrastar para o campo de Controller do Animator. Beleza, nesse arquivo que vai ficar nosso fluxo de animação do personagem. Eu vou abrir minha aba de Animator agora, ela já está aberta aqui, ó. Mas se não estiver aparecendo para vocês, eu vou fechar ela aqui. É só ir aqui, Window, Animation, Animator, que ela já vai aparecer. E é aqui dentro que colocamos as animações que vamos usar no personagem. Eu vou abrir essa pasta aqui de Blink
que foi que a gente importou no início do vídeo. Vamos aqui em Arte, vou abrir a pasta Animations, vamos aqui na pasta de Movimentos e temos aqui vários pacotes de animação que veio junto desse asset. Eu vou usar a animação do personagem parado e uma animação para o personagem andando. A do personagem parado é essa daqui, ó, Idler. Eu vou abrir esse pacote aqui e vamos usar esse clipe de animação. Clicando nele, aqui do lado direito, no inspetor, podemos ver uma prévia desse clipe de animação. Vejam só, será esse aqui que vamos utilizar no personagem. Eu vou pausar aqui e para colocá-lo dentro do nosso Animator, é só pegar o clipe de animação e arrastar para a aba de Animator. Com isso, esse clipe de animação se torna um estado dentro da nossa máquina de estados de animação. Clicando nele, podemos até mudar o nome desse estado de animação. Vou chamar de parado. Beleza. Vejam aqui. Agora eu vou selecionar minha animação do personagem andando. Eu vou usar essa aqui de sprint. Na verdade é um movimento até de corrida. Será essa animação que vamos usar. Vou pausar, só pegar e arrastar. Por padrão, vem o mesmo nome do nosso clipe, mas eu posso alterá-lo aqui também. E vou chamar de mover esse estado de animação. Por padrão, ao iniciar a cena, a animação que será tocada será essa de parado, que está com o nosso clipe em laranja. Vou dar play aqui e vejam só. Já está sendo tocada a animação de parado no personagem. Quando eu se movo, continua sendo tocado essa mesma animação. Vejam aqui. Isso porque não temos nenhuma ligação com a nossa animação de movimento. Vamos trabalhar nisso agora. Vou pausar aqui. Todo o fluxo de animação aqui dentro acontece através de transições, principalmente através da troca de valores de parâmetros. Eu vou abrir aqui minha aba de parâmetros, essa daqui. E vamos adicionar um novo parâmetro dentro desse Animator. É só clicar aqui no mais e eu posso criar parâmetros do tipo float, int, bool e trigger. Eu vou criar do tipo booleano, que são valores verdadeiro ou falso. Vou chamar esse parâmetro de mover e por padrão, vejam só, ele começa como falso e nossas transições de animação vão se basear na troca desses valores de parâmetros que estão aqui. Vamos iniciar no clipe de parado, eu vou clicar com o botão direito em cima dele, vamos clicar aqui em Make Transition. É criada uma linha e eu vou clicar agora no nosso clipe de mover. Com isso, é criada uma transição da animação de parado para a animação de mover. Eu vou clicar nessa transição e aqui embaixo temos a condição para essa transição acontecer. Vou clicar aqui no mais e eu quero que essa transição aconteça quando o nosso parâmetro mover se tornar verdadeiro. Quando isso acontecer, eu quero sair do clipe de parado para o clipe de mover. Aqui no topo temos algumas configurações a respeito dessa transição, mas o que a gente tem que se atentar no momento é essa primeira aqui, Has Exit Time. Eu vou deixá-la desmarcado. Se a gente não desmarcar, a transição só vai acontecer quando a animação de parado ser tocada do início até o final, mesmo que as nossas condições já estejam atendidas. Desmarcando isso, no momento em que a condição for atendida, não importa se a gente está no início, no meio ou no fim do clipe de parado, a transição vai acontecer de imediato. E é isso que queremos. Agora eu vou clicar no clipe de mover, botão direito, Make Transition, e eu quero fazer uma transição do clipe de mover para o estado de parado. Clico na transição, já desmarco Has Exit Time, e quando eu estiver no clipe de mover, eu quero ir para o clipe de parado, quando o meu parâmetro mover se tornar falso. Só isso. Para vocês entenderem melhor toda essa dinâmica, eu vou dar play aqui na minha cena e vejam só. Vou pegar aqui minha aba de Animator, arrastar para o lado aqui, desse jeito. E veja aqui nosso parâmetro de mover. Quando eu tornar ele verdadeiro, vejam o que vai acontecer. Vejam só, é feita a transição de animação do nosso estado de parado para o estado de mover. E o personagem fica tocando a animação de movimento. Eu vou desmarcar essa opção agora, torná-la falsa. E voltamos para o estado de parado.
todo o nosso fluxo de animação acontece através da troca de valores dos nossos parâmetros de animação. E claro, vamos fazer essa troca através de script. Vou pausar aqui, vou voltar minha aba para o lugar dela, aqui. Agora eu vou selecionar o personagem, vou dar 2 cliques em cima do script para abri-lo. E vamos trocar o valor do parâmetro de Animator aqui dentro. E para alterar o valor do parâmetro do Animator, primeiramente precisamos de acesso ao seu componente. Então aqui no topo eu vou criar uma nova variável, vai ser privada mesma, do tipo Animator, e vou chamar de Animator. Agora no método de Start eu vou fazer a vinculação da nossa variável com o componente de Animator que está no nosso personagem. Só colocar Animator, recebe getComponent do tipo Animator. Pronto, já temos nossa vinculação criada. E agora aqui no final do script, pode ser em outras partes também, mas vou fazer aqui. Vou colocar Animator.setBool, nosso parâmetro é do tipo booleano, e aqui eu tenho que passar o nome do parâmetro e o seu valor, que eu quero definir. Os métodos de set são métodos para definir um valor a uma variável. Eu quero definir um valor ao parâmetro de mover e o valor que eu vou passar vai ser uma expressão bem simples. Vou colocar movimento, que é nosso vector tree, é diferente de vector tree.0. Ponto e vírgula no final. Se o vetor de movimento tiver valores diferentes de 0, significa que estamos nos movendo. Dessa forma, o parâmetro mover se tornará verdadeiro. Vou salvar aqui, Ctrl S, voltar a Unity e vamos dar play na nossa cena. Vou começar a andar aqui e tá aí, pessoal. Vejam só, bem legal. E por último, vamos para a fase de controle de câmera em terceira pessoa. Olha, essa é a parte mais simples. A Unity atualmente já tem uma solução chamada Cinemachine, que é uma poderosa ferramenta para controle e gerenciamento de câmeras. Além de ser bem simples de usar, ela nos oferece controles bem poderosos. Para importar o pacote no projeto, vamos aqui em Window, Package Manager, vamos marcar aqui Unity Registry e vamos pesquisar por Cinemachine. É esse pacote aqui, basta clicar agora em Install. Pronto, já temos a Cinemachine instalada no nosso projeto. Eu vou fechar essa aba. Agora na hierarquia, eu vou clicar com o botão direito e temos agora uma aba de Cinemachine, com vários objetos de câmera que podemos criar. Os que mais usamos normalmente são a Virtual Camera e a Free Look Camera. Cada uma serve para um propósito específico. Nesse caso, vamos usar a Free Look Camera. Vejam que no exato momento que eu coloco um objeto desse na cena, minha câmera já muda de posição. Isso porque, nesse momento, a câmera passa a estar sob o controle do sistema da Cinemachine. E nesse objeto que acabou de ser criado, temos aqui o componente de Cinemachine Free Look. Podemos fazer várias configurações a partir dessas propriedades desse componente e assim configurar nossa câmera do jeito que a gente quiser. Mas tudo bem, eu vou abrir aqui minha aba de cena e vamos lá. As duas propriedades que devemos definir inicialmente são os campos de Follow e Look At. Follow representa o objeto que queremos que a nossa câmera siga. No caso, vai ser nosso personagem. Vejam que a Free Look cria 3 argolas ao redor do personagem. E o movimento da câmera acontece ao redor dessas argolas. Agora eu tenho que definir o campo de Look At, que é para onde a câmera vai olhar. No caso, eu quero que ela olhe mais ou menos sobre o ombro do personagem, já que vai ser uma câmera em terceira pessoa. Então vou clicar com o botão direito em cima do personagem e vou criar um novo objeto vazio dentro dele. Vou pegar esse objeto vazio e colocar mais ou menos sobre os ombros do personagem, mais ou menos aqui. Vou selecionar a Free Look novamente e agora aqui em Look At eu coloco esse objeto. Eu vou até renomear ele para Look At. Beleza. Vamos continuar nossas configurações. Aqui na opção de Orbits, eu vou mudar essa opção para World Space,
para que a câmera não mude de posição quando o nosso alvo, ou seja, nosso personagem girar. E aqui, nessas configurações abaixo, podemos mexer nesses círculos. Isso vai mudar a forma como a câmera se moverá ao redor do personagem. Vejam só, repare esses círculos vermelhos quando eu mudar essas propriedades. Aqui no círculo do meio, eu vou colocar 1,5. No círculo superior, vou deixar a altura de 2,5. E agora, aqui no raio, esse do meio eu vou deixar em 2. O inferior vou deixar em 0,5. Inclusive, aqui eu vou reduzir a altura dele para 0. E vejam, minha câmera vai orbitar ao redor desses círculos. Aqui em cima temos o controle do mouse, que são os eixos X e Y do mouse. Podemos mexer na sensibilidade, inverter os eixos e fazer outras configurações neles. No meu caso, eu vou reduzir a sensibilidade do eixo X para 150, ou seja, a metade dele. Eu vou desmarcar também essa opção para inverter esse eixo. E aqui embaixo, vejam só essas configurações. Podemos mexer nas propriedades de cada um desses arcos. Por exemplo, nesse arco central, eu vou mexer nesse valor de offset do eixo Y e vou colocar menos 0,25. Desse jeito, quando minha câmera estiver nesse círculo, ela vai ficar um pouquinho abaixo, dando uma visão mais legal. E é só isso a configuração de câmeras. Vejam só o que vai acontecer. Vou dar play aqui na minha cena e reparem só. Eu já consigo controlar minha câmera com o mouse do jeito que eu quiser. Bem legal, olha aí. Já temos o movimento, animação e controle de câmeras funcionando no nosso personagem, de forma bem fluida e profissional. E se você está gostando desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, dar seu like e, claro, se você quiser ir além e aprender a fundo desenvolvimento de jogos, clica no link da descrição e venha fazer parte da nossa comunidade exclusiva. Lá você vai aprender tudo o que precisa para criar e publicar seus próprios jogos. E bem, se você quiser ver uma continuação desse vídeo, ensinando como implementar uma lógica de salto para o personagem, me fala aqui nos comentários. No mais é isso, e te recomendo agora assistir esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Valeu e te vejo nele!